Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir Pedro, tema que o pastor passou para nós. Há uma dúvida que paira. Eu creio que os irmãos que estão aqui não têm essa dúvida, mas o pastor achou por bem trazermos este assunto sobre a pedra. A pedra. Pedra que não é Pedro. Pedro foi uma pedrinha, né? Mas Jesus é a pedra de esquina, pedra angular, a rocha, né, da nossa salvação. Mas paira uma dúvida no meio do povo, já chamado por Deus para a salvação, e Pedro não vai dizer: debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, né? E Pedro vai falar dessa pedra lá em Atos 4. Mas vamos abrir Mateus, no Evangelho. Mateus, Marcos, né? Fala esta palavra, mas vamos ler em Mateus, capítulo 16, quando Jesus tinha já muitos discípulos e também já tinha os seus 12 apóstolos. Ele aproveita a oportunidade, ele queria saber, servir a Jesus, irmão, com dúvida, não tem jeito. Por isso que ele fez a pergunta. Se os muitos discípulos entenderam, né, como está escrito aqui, né, tiveram uma interpretação assim, não sólida, aí ele vai para os discípulos apóstolos. O que eles achavam a respeito, a seu respeito? O que diziam eles a respeito dele? Vamos estar lendo o versículo 13 em diante, Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, que era a multidão que já estava caminhando com ele, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, né? Chamado também de Filho do Homem. E eles disseram, veja bem, como que uma suposição, né? Não uma afirmação, né? Uma suposição. Uns disseram João Batista. Jesus não era João Batista. Também outros, Elias. Também não era Elias. E outros disseram Jeremias, muito menos Jeremias. E outros, um dos profetas. Essa resposta não satisfez Jesus e jamais poderia satisfazer, não é isso? Mas Jesus continua perguntando, versículo 15 agora vai dizer: disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos ver, quem vai responder agora é um dos apóstolos. Já não é mais um dentre a multidão, né? Das multidões, né? Da multidão que estava com Jesus. Vai dizer agora Pedro. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, né? Um Cristo.
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta palavra não foi uma suposição, foi uma afirmação. É o que cada crente que entendeu quem é o Salvador, que pode salvar a sua alma e recebe Ele como Salvador, irmãos, nunca mais vai ser enganado, nunca mais vai ter dúvida, porque esta é uma revelação genuína de Deus para o coração humano, do homem, como Paulo afirmou em Coríntios. Ninguém pode dizer pelo Espírito, não é, que Jesus é anátema, mas também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito, o Espírito Santo. Então, quando a pessoa crê que Jesus é o Salvador de coração, porque o Espírito Santo já o convenceu que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo ungido, o Messias, o Salvador do mundo. Quando Jesus ouve a resposta afirmativa de Pedro, o que Jesus responde para Pedro? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Por quê? Não foi a carne. Vejamos um ponto bem declarado. Não existe revelação na carne de homem qualquer para dizer quem é Jesus. Mas, continuando o texto, vamos continuar lendo aqui o texto. Quando Jesus ouviu a afirmação de Pedro, ele disse: tu é bem-aventurado, bem feliz. Não foi a carne nem o sangue, como diz, não foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tataravô, não. Isso é obra de Deus. Salvação, irmãos, é obra de Deus. Por isso que o crente tem que ficar firme. Nós precisamos ficar firme na nossa posição, como Paulo diz: eu bem sei em quem tenho crido, foi aquele que morreu para nos salvar. Então, por ter o Espírito Santo revelado para nós que Jesus é o Cristo ungido, o Messias, o Salvador do mundo, o que mais que nós queremos? Porém, Jesus vai responder mais uma palavra para ele: pois também te digo. Agora é Jesus, né? Jesus que está falando. Pois também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendamos o que ele diz agora para Pedro: tu és Pedro, porque Pedro é pedra, né? Quando nós vamos aqui para Atos 4, vamos ver como é que Pedro aponta Jesus do que ele aprendeu pelo Espírito Santo, quem era Jesus. Ele vai direto no assunto. Já estava sendo interrogado acerca do milagre, estava perante o Sinédrio, né? A cúpula dos religiosos judeus, e o assunto, a questão era a cura daquele paralítico. E Pedro estava pregando no nome de quem? No nome de Jesus. Os milagres, o Evangelho, né? Tudo no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus.
e até a própria ressurreição, quando no Sinédrio tinha o quê? Fariseus e saduceus, que era diferente um do outro. Enquanto os fariseus cria em espírito, em anjo, em ressurreição, os saduceus não cria nada das três coisas. Era um sinédrio dividido, né? É o que Jesus dizia: um reino dividido não subsiste. Por isso que quem conhece a Cristo conhece a pedra de esquina, está firmado nele, e as portas do inferno não prevalecem contra esse que faz parte da sua igreja. Então Pedro está respondendo à pergunta que fizeram, versículo 9: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores ou construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Entendido, irmãos? Mas quando Pedro fala a respeito, ele é a pedra, versículo 11, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nós vamos ver que Pedro não falou isso dele próprio, da sua própria cabeça, do seu próprio coração, mas ele vai basear nas escrituras. A gente pode ver, nós temos Isaías capítulo 28, versículo 16, Isaías 28, 16, o próprio Deus falando pela boca de Isaías a respeito daquele que seria colocado por Deus. Uma coisa é o que Deus coloca ou que Deus põe, uma coisa é que os homens, como disse Salomão, Deus fez todas as coisas retas, mas o homem buscou muitas invenções. Então, irmãos, criação de Deus é uma coisa, invenção humana é coisa da carne, são obras da carne, e Deus está longe disso. Se o homem não nascer de novo, para ter a direção e a revelação pelo Espírito Santo de Deus, nunca vai dizer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. O texto diz: portanto, assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião. É uma pedra, não é duas, muito menos três. Todas as religiões levam a Deus, não tem isso. Mas vamos lá, olha bem claro, uma pedra já aprovada. Jesus já foi aprovado, provado por Deus, aprovado por Deus. Tem que estar dentro de nós. A revelação vem de Deus para nós. Ninguém pode tirar isso de nós. Nós podemos morrer fisicamente, como muitos cristãos morreram, mas não negaram a verdade que o Espírito Santo colocou em seus corações. Morreram, mas não negaram o nome de Jesus. E aqui a perseguição é pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Provada pedra preciosa de esquina. Uma coisa que eu aprendi desde o início. Toda construção, ela começa pela pedra do canto, para dar certo todinho o prédio.
não é no meio, é no canto, é de lá. Eu lembro quando meu sogro fez a minha casa, ficou uma estaca lá, outra cá, esticou a linha e ficou certinho no esquadro. A nossa fé é perfeita, irmão. A nossa comunhão não é perfeita, porque começou pela pedra de esquina. Não pode ter erro, não pode ter engano. Por isso que Paulo disse: eu pensei quem tem no Cristo. Os crentes têm que guardar isso dentro do coração. Nós conhecemos Jesus pela verdade. Não é um conto de fada, não é uma história romana ou judaica, não. É a palavra de Deus. Jesus é a pedra de esquina que está bem firmada e fundada, e aquele que crê não se apresse. Foi nesta palavra que Pedro baseou para dizer em Atos dos Apóstolos. E também tem um salmo, né, irmãos? Salmo 118. Nós temos aqui um verso 22. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores, é a mesma coisa, os construtores rejeitaram, né? Como está lá em Atos, rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. A fé começa em Jesus, se aperfeiçoará em Jesus e terminará em Jesus. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E Paulo também disse, né? Vamos agora para Coríntios. 1 Coríntios, o que é fundamento, o que é base, o que é pedra de esquina, já aprovada. Quem é que aprovou? Foi o que estabeleceu, que é Deus. Não é isso que Paulo fala aos Colossenses também, no 13? Que Deus nos tirou da potestade dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Então Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Já estamos transportados, né? Só falta daqui para o céu. Mas da potestade dos domínios das trevas, demônios, nós já fomos tirados, já fazemos parte do reino de Deus. É muito mais do que assembleano, é muito mais do que qualquer movimento chamado cristão ou evangélico. É movimento de Deus, obra de Deus. Coríntios 3, nós temos Paulo passando por uma grande experiência ali em Corinto, uma igreja que havia recebido todos os dons, como Paulo diz: nenhum dom vos falta, esperando a vinda do Senhor. Nenhum dom. Mas veja que mais para frente, o que aconteceu. No capítulo 1 mesmo, antes do 3, vamos ver Paulo dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer,
Entendido? A recomendação de Paulo, verso 11. Por quê? A respeito de vós no plural, né? Da igreja, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Veja, uma igreja que já tinha recebido todos os dons espirituais, esperando a vinda de Jesus, já estava causando problemas. E que problemas? Vai continuar dizendo, já tinha entre eles contendas, dissensões, esperando a vinda de Jesus em contenda, irmão. Deus nos guarde, né, irmão? Hoje não tem mais isso, não tem mais dissensões, não tem mais contenda entre o povo que está esperando a vinda de Jesus. Deus nos guarde, né? Então, Paulo já está reprovando os coríntios. Verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, olha aí, irmãos, será que os crentes de hoje, os pastores, os estudiosos da Bíblia, será que eles leem esse texto, reflete o que Paulo quis dizer? Olha aqui, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que é mesmo Pedro, e outro diz que é de Cristo. Qual que era o mais sábio aqui? O que era de Paulo, o que era de Apolo, o que era de Cefas, ou o que era de Cristo? A questão não é essa. Era para todos ter o mesmo sentido, não era para ter dissensão, não era para estar em plena comunhão, que Jesus diz no meio-dia, não deixou escrito nem a hora, nem o ano que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então não pode haver isso no meio do povo que diz ser povo de Deus, que já foi chamado para a salvação em Cristo. Não tem outro. Paulo vai responder. Verso 13. Olha aí. Está Cristo dividido? Ele não fala de Paulo, não fala de Apolo e nem de Cefas. Ele vai com a palavra direto, versículo 13. Está Cristo dividido, quer dizer, Cristo disse, quem quiser ir por Paulo vai, quem quiser ir por Apolo vai, quem quiser ir por Pedro vai, e quem quer vir por mim? Então Paulo vai direto. Está Cristo dividido? Quer dizer que a divisão não parte de Cristo, mas sim dos homens. Entenderam, irmãos? Estamos entendendo? Está Cristo dividido? Oxalá que nos dias de hoje, irmão, tivesse esse impulso, ousadia, para alguém dizer como Paulo disse, está Cristo dividido. Pode alguém fazer parte do A, outro do B, outro do D, outro do C? Não! Hoje estamos em Cristo, rocha, alicerçado nele, firmado dele, não dá para ter dois sentidos, e muito menos está em contenda. Deus nos guarde dessas coisas. Mas ele continua dizendo, aí ele entra, foi Paulo crucificado por vós? Ai, que sabedoria! Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Porque Paulo foi um dos fundadores, né? O fundador em Corinto. Foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo, ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Meu Deus! Mas o 14 diz, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Paulo nunca buscou glória para ele, irmãos. A gente vê tantas coisas hoje, irmão, que eu já ouvi, que eu já aprendi,
né, com pregadores, com ensinadores, que por todo lugar que a gente foi, pegou estudo bíblico, escola bíblica e tanta. Meu Deus do céu, que confusão! Quando Cristo é único, alvo para nós não errarmos, se desviarmos dele, irmãos, é decepção ou decepções. Verso 16: e batizei também a família de Estéfanas. Além desse, não sei se batizei algum outro, porque Cristo, olha, irmãos, o dom de cada um, dons são muitos, o Espírito é um só, mas os dons do ministério, né, são muitos, porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Meu Deus, o que o Espírito Santo revela para nós, irmãos, quantas divisões de entendimento, de pensamento, quando o centro da nossa meditação, de entendimento e para falarmos, tem que ser de Cristo. Tudo em Cristo, sem Cristo nada. Ele falou para os discípulos, João 15, sem mim nada podeis fazer. Isso que era, quer dizer, que tudo que os discípulos quiserem saber a respeito do reino de Deus, tem que recorrer a Ele, tem que orar, tem que esperar nele, não abra a boca antes dele te dar um pequeno sinal. Por isso que a Bíblia manda provar os espíritos, para ver se os tais são de Deus. Mas para a gente provar os espíritos, a gente tem que estar de que jeito na carne? Tem que estar no Espírito. Por isso que Paulo diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas guiado pela carne, jamais vai entender. Mas Paulo diz no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou se perdem, mas para nós que somos salvos, é o que? É o poder de Deus. Então, quando se interpreta, né, a Bíblia fora de Cristo, é pretexto, é equívoco, é quem sabe, talvez, tu és o Elias, tu és Jeremias, tu és Elias, ou um dos profetas. Não. Vamos aqui. Por que Paulo disse, irmãos, o versículo 17, para que a palavra de Deus, a palavra da cruz de Cristo não seja vã. Quando nós saímos do risco das Escrituras, da sua interpretação, pelo mesmo Espírito que inspirou os santos profetas e os santos apóstolos para escrevê-la, aí vem aquilo. Por isso que hoje há muitas doutrinas, muitos pensamentos. Escreve livro interpretando a Bíblia. Uns ficam mais em livros do que na própria Bíblia. Ao invés de agregar o corpo, desagrega o corpo. Já tem aqueles que ficam mais na teoria dos homens, dos escritores de livro, do que nos escritos sagrados. O qual Pedro mesmo disse que a Escritura não é de particular interpretação. O Espírito Santo foi quem ensinou, inspirou, que fosse escrito para todos terem o mesmo entendimento, para não haver rachadura no entendimento e na exposição da palavra. Sair do foco da palavra, do ensino da palavra de Deus, na sua essência, é como que anular o sacrifício de Cristo. Quem é que morreu na cruz para salvar o perdido pecador? Não foi Paulo, não foi Apolo, muito menos Pedro, não foi Cristo.
É Cristo, é ungido de Deus. E quantos estão aí, né, irmãos, fazendo vã a cruz de Cristo, desfazendo. Pedro chegou a escrever isso, né? É como que anular a verdadeira doutrina que Cristo deixou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, né? Ninguém vai, né? É Ele próprio. É o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e cheio de verdade, cheio de favor e de toda a verdade. Nele está toda a verdade. Paulo escreve aos Efésios também sobre o fundamento. Nós vamos voltar em Coríntios 3, tá? Mas vamos em Efésios agora, depois a gente vai lá em Coríntios novamente. No capítulo 2 da carta aos Efésios, veja, Pedro vai falar de edifício, que está lá em Coríntios. O versículo 19, Efésios 2: assim que já não sois estrangeiros, eram os gentios, os efésios, que adoravam Diana, era, podia dizer, né, católico, né, romano, porque Éfeso fazia parte da província romana na época, mas agora salvos em Jesus, ressuscitado para viver na fé do Filho de Deus. Paulo escreve assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou cidadãos justos, né? Os santos e da família de quem? De Deus. Os salvos são família de Deus. Pode ter confusão na família, irmão? Veja os desastres que acontecem nas famílias dos homens, quando tem problema de divisão na família. Misericórdia. Pastor de igreja, todo dia tem que orar por isso, por aquilo, por isso, para aquela família, que é misericórdia. E na igreja não tem esse problema, que Deus nos guarde a cada dia. Somos família de Deus, não é a família do pastor A ou B, do presbítero, do evangelista, do diácono, do membro, não. Somos famílias de Deus. O cuidado é maior. Edificados ou construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha lá, Paulo falando a mesma palavra que Pedro falou, baseado em Isaías, baseado também lá no Salmo 118, versículo 22. Edificados, esta família de Deus, né? Considerados dos santos, família de Deus, vocês estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal. Pedro era uma pedra, nós vamos ver lá daqui a pouquinho na epístola, né? Como nós também somos uma pedra também nesse edifício, mas Paulo defende agora Cristo como a pedra do fundamento de esquina, né? Colocado pelos profetas e pelos apóstolos, principal pedra da esquina, no qual todo edifício, falando agora a igreja em forma de edifício, escuta bem, irmão, isso aqui, ó, isso aqui é forte. O crente que pensa que pode ser crente meio molinho, né? Como quantos anos, Jesus, que eu vi as crianças cantar, quantos anos? Faz muitos anos. Crente gelatina. Quem ouviu esse cântico? Crente gelatina não firma nunca. E em 83, um pastor judeu lá em Curitiba, ele ministrando a palavra, ele disse que o crente tem que ser crente repolho. Quanto mais vai crescendo, vai fechando, ó. Só Deus vê ele. Não é crente alface lá abrindo para tu quanto é lado, não. E outro dia diz, tem que ser crente, não é crente ioiô, não. Pastor judeu. Crente ioiô. Uma hora está lá embaixo.
Doutor, está lá em cima. Está lá embaixo, está lá em cima. Quando Jesus vir, qual a posição que a gente tem que estar? Lá embaixo ou em cima? São coisas que a gente aprendeu e guardei para mim. A gente tem que estar firmado, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui. No qual todo edifício, falando da igreja, nós, como edifício, bem ajustado. Quando eu vim para o Evangelho, 45 anos atrás, de terça-feira, era 40 minutos, 45 de joelho, a igreja inteirinha. Criança, pai com 4, 5 crianças num banco só, na padrinagem. O púlpito cheinho de pastor, evangelista, presbítero, orando, falando em língua, profecia, mistério, e de repente vinha a palavra. Família inteira, eu conheci isso. Crente bem ajustado, irmãos. Não é crente, né? A gente que foi mecânico, construiu máquina, peça, ajuste de peça, né? E quando o torneiro errava numa peça lá, a gente não via, montava a caixa lá, daqui a pouco estava um barulho na máquina. O que é isso? A peça não está bem justa. Sacudir a máquina inteirinha, tem que tirar para a máquina prejuízo, fazer peça nova e colocar uma peça bem justa para a máquina produzir bem. E Deus falava no meu entendimento, novinho na fé meditando, o crente tem que ser bem ajustado mesmo, que ajusta nós é Deus através da sua palavra. Foi isso que Jesus disse para João capítulo 15, os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa, é a palavra que lava, como Paulo fala em Efésios 5. Lavagem pela palavra. A vida do crente tem que ser lavada pela palavra para também ser santificada, separada pela palavra de Deus. O que está faltando para muitos hoje é a palavra na vida aplicada. Ouvir só não basta, tem que aplicar ela. Então Paulo está dizendo aqui, todo edifício bem ajustado, o crente bem ajustado, o que dá? Cresce. Olha aí, não é para ter ego não, dizer que é crente melhor que o outro, mais crente que o outro, obreiro mais santo, não. Todo edifício cresce para templo santo no Senhor. O crente bem ajustado, ele cresce espiritualmente para se tornar templo santo no Senhor. O que Paulo diz em Coríntios: vós sois o templo do Espírito Santo. Nosso corpo não é para viver como muitos querem viver, irmãos. Pertence a Deus o nosso corpo e o nosso espírito. Paulo diz aos Coríntios: pertence a Deus. Pelo que nós fomos comprados, não com ouro, nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ou nós vamos aqui invalidar a cruz, a mensagem da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz. Paulo está dizendo aqui, irmãos, a igreja que hoje está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é para ela crescer ajustada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E aí, continua dizendo: no qual também vós juntamente sois edificados, olha agora, para a morada de Deus em Espírito. Imagina se eu não tenho nem desejo de vir mais nesse tempo que Jesus disse: a minha casa será chamada casa do que mesmo? Marcos 11:17, está lá em Isaías 56. Meu Deus, eu não posso afastar, irmão, da casa de oração. Hoje eu falo em louvor, enche o templo. Pode marcar uma semana de louvor, desde as crianças até de cabelo branco. Tem conjunto de crianças, tem conjunto de cabelo branco. Enche.
E porque num culto deste de ensino, o culto de oração, que é primordial para a nossa vida crescer espiritualmente, tornar morada de Deus no Espírito, quer dizer que Deus mora em nós. Se eu não tenho nem, como alguém falou esses dias, nem participa mais de Santa Ceia, até a Santa Ceia já foi embora. Se tomar, tomou, se não tomar também. Outro tempo eu tomo, outro dia eu tomo. Nem memória daquele que por ele e por ela morreu, se entregou numa cruz. Todo tipo de tortura e sofrimento, de escárnio, zombaria, e nós envergonhar dele, negar até não tomar parte no seu corpo, no seu sangue. Deus mora em nós, irmão. Muitos anos atrás eu ouvi um louvor, guardei também no meu coração. O louvor era esse: Deus mora no crente, Deus mora no crente. De onde ele tirou isso? Daqui, ó. Quando o crente cresce espiritualmente na doutrina da palavra, irmãos, ele tem um crescimento, é o que Pedro disse: antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A gente dá oportunidade para a crente de dar um testemunho, nem um salmo vem, fala em língua, então acabou. Que não ora mais para Jesus batizar com o Espírito Santo, não quer gastar tempo orando: Jesus, viva aqui no nosso tempo. Que é para vigília, passar a noite inteira orando, pôr na boca num pó, chorando: Jesus, me batiza, me dá conhecimento da palavra, santifica a minha vida. Você não vê mais um culto de oração calado, nem força, oh Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer a tentação. É mais fácil você ver a tentação e afastar da igreja do que pedir misericórdia para Deus. Como Davi, sai da posição e mergulha no saco, na cinza, e vai achar graça diante de Deus, e perdão vem. Quando entendemos que somos de Deus, Deus nos chamou para Ele, e se Deus chama para nós ser dele, de quem que nós vamos falar? Tem que falar dele. Como diz Paulo também em Coríntios, falar de Deus, mas na presença de Deus. Porque falar de Deus até o diabo fala. No mundo todo mundo fala. Você vai pregar para as pessoas, você achando que eu sou do diabo? Eu sou de Deus também, eu sou a sua religião. Mas ninguém falou nada disso. Eu estou falando de Jesus, que a salvação é Jesus. Mas o entendimento das pessoas estão dominadas por um espírito de trevas, de engano, maligno. O mundo jaz no maligno, mas a igreja está no Cristo vivo. Morreu pelo nosso pecado, mas ressuscitou para nos justificar diante de Deus. É Cristo que nos justifica, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Por isso que Paulo diz aos Romanos: aquele que anda em Espírito é filho de Deus, é Deus que nos dirige. Vamos para Coríntios de novo, 3. Paulo falando bem forte agora. Versículo 6, aliás, versículo 5. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Hoje, Quem sou? Ô, maluco, olha aqui, olha a minha assinatura aqui. Paulo diz assim, irmãos, olha aqui, uma simplicidade e humildade. Quem está em Cristo não se revela, ele revela a Cristo. Ele deixa Cristo dar testemunho dele de João, de nós. João Batista. Perguntaram: és tu Cristo? Não. Mas quem tu é então? Estão perguntando. Vocês querem saber mesmo quem eu sou? É, Matheus, eu sou a voz que clama no deserto. Ô, irmão. Mas hoje, misericórdia, foi eu que escrevi, foi eu que preguei, eu que cantei, eu que dirigi aquele culto. Misericórdia. Quando Paulo parecia que estava no auge
de se gloriar. Não, quem se gloria, glorie-se no Senhor. E quando ele recebeu as revelações, altas revelações, o Senhor colocou um espírito, um espinho na carne dele. Ele diz: por causa das excelências das revelações, Deus conhece o homem, mas o homem não quer conhecer Deus. Que tamanho tem Deus? Qual é o grau de santidade de Deus? É um salmo puro. Queremos morar com Deus, mas de que jeito? Que grau de santidade que eu tenho que estar para habitar com Ele no céu? Santidade não faz mais parte hoje de muitos. Vida de oração, vida de Bíblia, pão vivo do céu que alimenta a nossa alma, não faz parte mais. Não tem mais tempo para estudar a Bíblia, não tem mais tempo para ouvir a palavra como ela é. Tem que ser uma mensagem curta. Como a gente vai pregar num canto ou outro e diz, dá 10 minutos, 15 minutos para pregar. Canta 2 horas, 10, 15 minutos para pregar. Graças a Deus que o nosso meio, acho que não está assim ainda não. Né? Mas vamos lá, continua. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Pois quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros, servos pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. O Senhor deu a cada um. Ninguém tem nada se Deus não der. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele diz vocês: eu plantei, a parte que ficou dele, evangelizar. Eu plantei. Porém, Apolo regou, cuidou. Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Quer dizer, Paulo quer dizer no desfecho aqui, bom, eu plantei, Apolo regou, mas se não tiver Deus para dar crescimento, pastor Wagner, a semente não vai sair nem da terra, não vai crescer e vai esperar fruto de jeito. Mas Paulo está dizendo isso, pelo que nem o que planta é alguma coisa. Ai, meu, você dói, não, irmão? Nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega. Está fora isso aqui, não tem que tirar essa, para muitos tem que tirar isso aqui. Ah, se eu não estivesse lá. Meu Deus. Mas é Deus que dá o crescimento. Glória a Deus, né, irmãos? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Glória a Deus. Ninguém vai chegar no céu: ah, mas eu trabalhei mais, eu que era mais na igreja. Não, o mais é um só, é Deus. O resto cada um faz a sua parte. Cada um faz o que recebeu de Deus e faça bem feito, que é para poder receber o que Deus tem para nós ainda naquele dia, né? É a palavra que diz para nós, cada um segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo dizendo que era o que de Deus? Cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Vai para a igreja agora, já está em lavoura. Lá em Efésios, fala edifício, construção. Aqui ele fala de lavoura, que precisa de água. E edifício de Deus. Mesma coisa. Tem que estar tudo em Cristo Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo o favor, que me foi dado, não é que ele diz: pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele o fundamento, a pedra de esquina, versículo 11. Por quê? Ele está dizendo isso, porque ninguém pode pôr outro fundamento, a pedra de esquina. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto,
o qual é Jesus Cristo. Então, interpretar que Pedro foi Papa, porque Jesus disse: tu és Pedro. Vamos ver 1 Pedro, para nós encerrarmos. Olha o que Pedro diz, irmão. Quando se é gerado de novo, primeiro capítulo ele fala que fomos gerados de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, uma herança aqui na terra. Por mais que a gente enriqueça aqui, essa herança é corruptível, mas quem nasceu de novo é para uma esperança, na ressurreição de Jesus, novo, gerado de novo, para uma herança incorruptível, não vai murchar, porque está guardado no céu para vós, que mediante a fé na virtude de Deus, está guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Quando é que vai revelar a nossa salvação? Nenhum dos tempos, como se prega, é no último tempo. Esta salvação que desde o início vai se revelar no último tempo. Todos os salvos, vai ser no último tempo que Jesus virá para arrebatar a igreja e ressuscitar todos que já esperam já há muitos anos, milênios, no pó da terra. Tá certo? Vamos dar um salto lá no capítulo 2 agora. Para quem nasceu de novo, foi gerado de novo, ele diz: deixando, pois, no capítulo 2, toda malícia e todo engano. Veja bem, irmãos, crente malicioso, que vive engano, é para nós deixar toda malícia, todo engano, fingimento, tem que ser crente de verdade. Quando Jesus disse àquela multidão ir embora, que Jesus revelou: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. A multidão, todo esse discurso é quando aperta a doutrina, e para ser de Cristo realmente fica difícil, né, irmão? Ser crente de igreja, de prédio é uma coisa fácil, mas ser crente em Jesus não é fácil, não. Tem que renunciar mesmo, tem que negar a si mesmo. Mas se nós negar nós mesmos, nós vamos morrer com Jesus nos ares, Mas Pedro disse, Jesus disse: não quereis vós também? E Pedro disse: para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Todas as murmurações, desejai, olha aí, afetuosamente como meninos, novamente nascido, leite racional. O neném quer mamar todo dia, toda hora, o leite racional verdadeiro, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Ei, a vida espiritual é para ter crescimento, irmãos. É para a gente nunca concordar no que nós já somos, não, buscar mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele continua dizendo, olha, a palavra é maravilhosa: se é que já provaste que o Senhor é bom, benigno. Será que cada crente tem provado que Deus é bom? Quando Deus deixa responder uma coisa que a gente pede para Ele, já vou deixar, não vou orar mais. E chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Veja bem, os homens que não recebem a revelação do Espírito Santo de Deus, quem é Jesus, ele reprova Jesus, não aceita Jesus, aceita qualquer mentira, qualquer engano, mas rejeita a pedra viva que é Jesus, reprovada pelos homens, mas para com Deus, Isaías diz, é eleita, é escolhido por Deus, colocado por Deus, aprovada por Deus, é Cristo Jesus. Vós também, como pedras vivas, viu? Cada crente tem que entender isso aqui: pedra viva, não é pedra parada, é pedra que movimenta. Pastor tem que ficar cutucando, irmão, vamos orar, irmão, vamos evangelizar, irmão, vamos congregar. É pedra viva, irmão.
Vós também, como pedras vivas, sois edificado, construída casa espiritual. Oh, meu Deus, abra os olhos dos crentes. Nós somos casa espiritual, não é casa carnal, material. Sacerdócio santo, separado. Não podemos fazer parte desse mundo. Sacerdócio santo. Aleluia. Para que o Espírito Santo ajude nas nossas fraquezas e o nosso clamor seja perfeito diante de Deus. Porque somos casa espiritual, sacerdócio santo, para que oferecer sacrifícios, veja aí, irmãos, espirituais, não é qualquer sacrifício, e ainda agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Na Escritura se contém: eis que põe em Sião. Aí Pedro falando mais uma vez: a pedra principal da esquina eleita por Deus e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Como é que o crente desvia? Como é que obreiros desviam? Jesus não é qualquer coisa. Jesus não é qualquer um. Jesus não é qualquer filho de homem. Jesus é filho do homem, filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E para fazer uma obra perfeita, é nele que nós vamos alcançar a perfeição de Deus, e o nosso culto vai ser como essência nas narinas de Deus, para que Deus venha descer sobre nós a sua bênção. Quem nela crê, nessa pedra, em Jesus, não será confundido. E por que tem tanta gente confundida? Tem gente parando de congregar, que está confuso com isso, confunde com aquele pastor, com aquele dirigente, com aquela irmã. E, oh, irmãos, saia quem quiser, mas eu não. Nele eu não tenho confusão. A gente se confunde quando a gente deixa de olhar para ele e passa a olhar para os homens. Por isso Pedro disse: é a pedra eleita, preciosa. Quem nela crê não será confundido. Não precisa ficar trocando igreja, batizando quantas vezes quer, irmão. Misericórdia, Deus nos guarde. E assim para vós os que credes, é preciosa. Para quem crê de verdade, é preciosa. Mas para os rebeldes, para crentes que não querem realmente estar em Jesus 100%, olha o que ele diz aqui: para os rebeldes, a pedra que os edificadores ou construtores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina, e é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que o quê? Tropeçam na palavra. Está escrito uma coisa aqui, ele entende outra, vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí vai para a doutrina de homens. Deixa a doutrina de Deus fundamentada pelo próprio Espírito Santo, como Jesus dizia: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Espírito e vida, não traz confusão, mas sim edificação ou alicerce, construção, edificação e crescimento. Mas, continua dizendo, é uma pedra de tropeços, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Misericórdia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Já fomos adquiridos, não somos de Jesus, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou, fechando o que Paulo diz em Colossenses, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora
sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Irmão, não deixamos de ler, de meditar. Lembrando que Jesus diz no Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e o que mesmo? Guardam o que nela está escrito. Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.